E nesse episódio eu trouxe o Regis para bater um papo conosco e contar um pouco do que aconteceu quando o telefone tocou. Naquele dia eu estava presidindo um evento de gestão empresarial, um grande evento. Eu estava na coordenação, na gestão, na correria do evento e você estava lá, né? No evento também, assistindo uma palestra. Como é que foi mesmo? Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava assistindo uma palestra que eu queria muito assistir e, por coincidência, a palestra o curso chamava A Ciência da Felicidade, e muito integrado no curso e aprendendo muito, e meu telefone começou a tocar. Era um número desconhecido, eu não atendi, tocou novamente, eu também não conhecia o número, eu não queria perder aquele conteúdo, eu não atendi, e depois eu retornaria. Mas insistiu pela terceira vez, eu não atendi, e passou um tempo, eu recebo uma mensagem da secretária que trabalhava conosco em casa, dizendo, olha, atenda o telefone que é o fórum. E aí... O fórum tentou com ele, tentou comigo também, eu não estava andando com o celular. E quando eu vi a mensagem que era o fórum, as pernas começaram já a tremer, e aí acabou o curso para mim, e eu saí correndo da sala e fui ligar para o fórum. E a assistente social e a psicóloga estavam do outro lado da linha, falando que queriam conversar conosco. Não falou que o nosso filho tinha chegado, não falou nada, só falou que tinha uma criança para apresentar para a gente e queria conversar conosco. E nesse momento, eu estava desligando o telefone quando o Omar passa correndo na minha frente, às pressas, e eu lembro que eu só segurei no braço dele e falei, daqui você não sai. E o fórum acabou de ligar e a gente precisa ir lá no fórum. E aí a gente foi uma emoção só, né? Era uma quarta-feira e o evento terminava nessa quarta. E no outro dia nós teríamos alguns fechamentos, algumas reuniões. Exatamente. E aí o Regis combinou com o fórum que na sexta-feira de manhã, eram 10h30 mais ou menos, nós iríamos até o fórum para bater um papo e tentar entender o processo. E aí veio aquele receio, aquela ansiedade, aquele estado meio... o que será que vai acontecer? Que é muito normal na nossa vida empresarial, inclusive no nosso dia a dia, quando a gente planeja algo e está prestes a acontecer e você começa a chegar próximo do dia que a coisa vai acontecer. E a gente, como gestor, como líder, nós como profissionais, a gente precisa entender que isso vai acontecer. E a gente precisa, por intermédio da nossa emoção, do racional, da nossa inteligência, criar artimanhas para superar estas oportunidades. E a gente foi muito parceiro em casa em relação ao aguardar de quarta até sexta, né? E sexta-feira, o que aconteceu sexta-feira? A gente começou a contar os minutos para chegar ao fórum. E nós fomos ao fórum, eles nos receberam muito bem, estavam assim muito felizes. Eu lembro que a gente sentou à mesa, nós dois muito apreensivos do lado da mesa e eles do outro lado da mesa, e começaram a falar que tinha sim uma criança, que essa criança tinha alguns desafios de saúde, ela precisava de uma intervenção cirúrgica, e começou a nos explicar o caso do Theo. Muito curioso porque ela falou assim, depois de tudo isso, e isso óbvio que gerou uma apreensão em nós, de entender o que era essa intervenção, o que ele precisava fazer. Mas no momento que ela falou assim, vocês querem ver uma foto? Um olhou pro outro assim, eu quero ver a foto dele. E quando a gente bateu o olho na foto, aí viu a foto, não tem, né? Foi bem isso mesmo, né? A gente se arrepiou, os olhos encheram de lágrimas, os 4 olhos estavam cheios de lágrima. Foi uma emoção só, porque nós estávamos com o assistente e com a psicóloga na sala, e a gente só fez um questionamento, né? A gente pode entender o que ele tem em relação à intervenção. Isso na nossa vida é muito importante, a gente entender o porquê das coisas e o que efetivamente estava acontecendo. E daí a gente recebeu
Algumas informações, era mais uma pincelada de informação, mas nós rapidamente questionamos quem é o médico, em que situação está, em que hospital. E foi muito interessante porque naquele momento a gente descobriu que ele estava dentro de um contexto que nós trabalhávamos. O Hospital Infantil da cidade, que é um hospital de excelência, De referência na cirurgia cardíaca, e lá ele já estava sendo acompanhado. Isso. E nós tivemos a oportunidade, então, e a liberdade de, por intermédio do fórum, fazer justamente o contato com o hospital. E quando a gente contatou o hospital, a gente acabou descobrindo que o caso estava com médicos, e um em específico, que é parceirão, que é amigo da família, que a gente conhecia. E então a gente saiu do fórum. Exatamente. Agradecendo. Feliz da vida. E a gente foi tentar contato com esses médicos, a gente conseguiu contato. E para nossa surpresa, os médicos conheciam o Theo, gostavam muito dele. Todos falaram que era uma criança muito especial, que era uma criança batalhadora, uma criança guerreira mesmo. Que eles estavam muito felizes da possibilidade dele vir para a nossa família. E naquele momento a gente já tinha certeza que ele era nosso e a gente foi acompanhando. Realmente ele tinha um desafio no coração, ele tinha uma válvula, uma comunicação entre 2 ventrículos e precisava mesmo de uma intervenção cirúrgica. Ele fez essa intervenção cirúrgica e graças a Deus foi um sucesso, foi tudo certo. Dentre as cirurgias cardíacas, essa é a menos complicada, mas é uma cirurgia cardíaca. Nós acompanhamos de longe, porque nós ainda não conhecíamos, não tínhamos contato com o Theo. E naquele dia, no início da tarde, nós voltamos para casa, a gente almoçou e depois nós fizemos um contato com o Hospital Infantil. E o direcionamento era direto com o Dr. Cássio Sum, que é o médico cardio que cuidava das cirurgias cardíacas na época. E nós já nos conhecíamos, tanto você quanto eu, e nós éramos próximos do doutor. Só que olha que legal, pessoal, ele não sabia que o Theo estava nesse processo de adoção, e nós questionamos, por intermédio então de toda a rastreabilidade do Theo, como é que era o procedimento cirúrgico. E ele nos testemunha, antes de falar da técnica e da cirurgia, eu quero contar um pouco sobre o Theo. O Theo era um garoto que passava alguns dias, 2 meses, dentro da estrutura hospitalar, porque esse desafio que ele tinha no coração impactava no pulmão, na respiração dele. Então, de uma certa maneira, ele dormia no hospital, ficava por um determinado tempo. E por características do Theo, a sociabilidade, o entrosamento, o questionar tudo, ele sempre foi assim. E dentro do hospital, praticamente todo mundo conhecia, todo mundo gostava dele. Sim. E o Cássio parou na ligação e nos trouxe 2 coisas. O meu melhor amigo é adotado e essa criança, nós nem sabíamos que estava num processo de adoção. Ele está com uma família que era a família social deste programa que é do governo, super bem cuidado, a família gosta muito dele, cuida muito dele, tanto é que em nenhum momento transpareceu. E aí eu fiquei, assim, nós ficamos impressionados porque no telefonema ele começou a chorar, de tanta emoção. Ele disse, vocês vão amar essa criança. E eu tentei novamente puxar para tirar ele daquele choro, né? E o Regis meio que ouvindo e me cutucando, meu Deus, e aí, mas doutor Cássio, fala pra gente da cirurgia, o que é a cirurgia, qual é o desafio que ele tem? E aí ele veio e testemunhou para nós, isso que você acabou de dizer, que era uma cirurgia cardíaca, mas não era tão grave. Só que o ponto aqui é que essa cirurgia estava assim já agendada para algum tempo para frente, e o fórum queria que esta criança fosse liberada ao processo quando nós aceitássemos, porque, claro, estava vertendo-se para nós a adoção e, ao mesmo tempo, queria que nós fizéssemos, abraçássemos o acompanhamento da cirurgia, não que ele estivesse conosco em casa, mas que nós fôssemos a família que iria acompanhar e depois do pós-cirúrgico que ele viesse para nossa casa. E daí nós desligamos o contato com o Dr. Cássio e nós ficamos alguns minutos conversando.
Mas esses minutos não demoraram, não levaram nem 3. E rapidamente nós ligamos ao fórum e a gente testemunhou que nós seguiríamos com o processo e que nós abraçaríamos então esta causa deste procedimento em específico de adoção, que era a vinda do Theo. E a gente decidiu, ligou para o fórum, e aí o fórum nos pediu que nós separássemos fotos da família, para que, obviamente, o Theo começasse logo a receber as informações que ele teria um pai, mais a família em específico, e as fotos, obviamente, registrariam para ele praticamente já a persona, né? Mostrariam para ele quem eram então estes personagens efetivos dessa história de vida que éramos nós, as famílias, o cachorro, a secretária do lar, então todo cuidado, né, com os tios e os primos, os avós. E isso foi muito legal, porque você novamente teve que trabalhar, né? Exatamente. E as fotos eram legais porque, querendo ou não, esse trabalho excelente do fórum e dos psicólogos, junto com a família acolhedora, eles iam trabalhando com o Theo. Esse é o papai Regis, esse é o papai Omar, essa é a vovó, esse é o vovô, esse é o seu cachorro. Então, durante mais ou menos um mês que ele teve de preparação, ele já foi se trabalhando e foi conhecendo quem era a família dele. Porque na família acolhedora são tios, tias, não tem a figura do pai e da mãe. Então, naquele momento, ele já foi conhecendo os pais, ele já foi conhecendo os avós, ele já foi conhecendo o cachorro e, ao mesmo tempo, ele foi se preparando para a cirurgia. E antes da cirurgia dele, antes da gente até descobrir que ele faria a cirurgia naquele momento, nós falamos para o fórum, quando nós fomos conversar com o assistente social e a psicóloga, que a gente já tinha uma viagem para fazer, já tinha uma viagem programada, já tinha uma programação que nós já tínhamos programado há muito tempo. Lembrando que nos 2 episódios anteriores nós trouxemos isso, os planejamentos que a gente obrigatoriamente abriria por intermédio do que a gente recebeu de informação, né? Olha, essa criança só vem dentro de 10 anos. Então a gente, de volta, né, pessoal, a gente começou a nos organizar. São 10 anos, né? Daqui para frente a vida não pararia, isso aí. Isso. E a gente tinha uma viagem, e era um sonho conhecer, né, os lugares que a gente foi. E o fórum falou, não tem problema algum, vocês vão viajar e na volta a gente começa todo o processo de adaptação, de aproximação, de conhecimento da família, de ambientação da família, e nos deixou muito tranquilos. E nós fomos viajar, a gente já sabia que ele não viria com nenhum tipo de roupa, nada, porque o Theo estava numa família acolhedora, então quando o Theo saísse dessa família acolhedora, viria uma outra criança para essa família acolhedora, que usaria todas as roupas e tudo, e a gente aproveitou essa viagem para poder fazer todo o enxoval dele, né? Foi muito massa, porque nós não tínhamos nenhuma cueca, obviamente, nenhuma meia, nada. Então a gente realmente aproveitou para trazer. Tem um fato que eu acho que é bacana a gente registrar também, que os médicos, eles tinham dito, por intermédio do Cássio, de que essa cirurgia já estava marcada para daqui a alguns meses, para essa criança, mas eles combinariam com o fórum para buscar antecipar essa cirurgia para que ele fosse, obviamente, o Theo liberado para que ele viesse para casa dos novos pais com antecedência. E para nossa surpresa, naquela mesma tarde a gente já soube, por intermédio do fórum e do hospital infantil, de que a cirurgia estava marcada. Isso era uma sexta-feira, estava marcada para a próxima terça. Então a cirurgia vinha rapidamente, com velocidade, vinha a ser realizada. E aí uma coisa bacana é que realmente, e foi isso que você acabou trazendo aqui, de que a viagem estava programada e nós tivemos que daí abrir para o fórum, olha, mas nós temos essa viagem. E assim, aquela coisa de um olhar para o outro e dizer, e agora? Será que vai melar a viagem? Será que o processo vai ser difícil? E aí foi muito legal que você lembrou, porque são fatos, pessoal, que a gente vai encontrando na nossa vida. E o legal é que o Theo precisava fazer a cirurgia
e ele estava com uma família acolhedora que já conhecia ele. E ele também já conhecia e já tinha segurança nessa família. E o processo cirúrgico é um processo que requer muito cuidado e muita confiança também, porque ele ia passar por um pós-cirúrgico bem importante. Então, com a família acolhedora, seria muito mais tranquilo ele passar por esse momento de cirurgia do que com os novos pais que ele estava acabando de conhecer. Então, poderia ser mais um empecilho de adaptação e tudo. Foi um cuidado bem grande que o Fórum teve de primeiro fazer a cirurgia, depois apresentar pra gente quando ele já estava um pouco melhor e mais recuperado, para poder passar uma emoção de cada vez. Então, assim que ele fez a cirurgia e a gente retornou da viagem, a gente começou esse processo de ambientação, de conhecimento. E naquela mesma sexta-feira aconteceram várias coisas e até o final do dia a gente sabia então que na terça ele faria a cirurgia. Já estava tudo organizado, o fórum estava ciente com todos esses direcionais que você acabou nos trazendo. Agora, uma das coisas que a gente se pergunta assim, e como dorme, né, até terça, né? Então, assim, muito legal, porque a nossa cumplicidade é bastante grande, um foi ajudando e apoiando a paciência e a ansiedade para que nós saíssemos de sexta e chegássemos na terça. Terça-feira de manhã, para vocês terem uma ideia, foi muito legal, porque a gente acorda super cedo, eram 6h10 da manhã mais ou menos, nós estávamos praticamente prontos para tomar banho, o telefone toca, era o telefone do hospital, era direto o telefone do doutor, do médico, que nos alertou e avisou de que o Theo estava entrando para o centro cirúrgico naquela hora, que era uma cirurgia novamente delicada, que demoraria um tempo, mas ao final da cirurgia ele se comprometeu a nos trazer mais informações e obviamente trazer a referência do status da criança. E nesse contato ele disse, olha, o Theo possivelmente fique conosco 2 semanas dentro do hospital. Então eu, saí correndo, a gente conversou mais um pouco, deu uma risada, a gente é muito da religiosidade, e pensando justamente no dia, né? A gente foi trabalhar aquele dia com apreensão e no final do dia nós recebemos a ligação dizendo o garoto é forte, foi tudo bem, sucesso. Tal. E depois uma outra coisa que nos chamou bastante atenção foi a rápida recuperação do Theo, com muita força dentro da estrutura hospitalar. Aquelas 2 semanas viraram pouquíssimos dias. Ele passou mais um dia na UTI, depois ele já ganhou alta pro quarto e no domingo e ficou menos de uma semana e no domingo ele já estava de alta. Já estava de alta, já estava com os tios sociais, voltou para casa e daí com os cuidados. E daí depois a gente viajou e volta nesse ponto do nosso Baby Moon, porque ele chegaria no momento em que a gente voltaria para a cidade. E naquele dia, naquele momento da chegada, a gente escalonou com o fórum, então a nossa primeira visita com ele. E aí, eu lembro que a gente desceu do avião. E no avião a gente estava com um carrinho pro Theo, com tudo, gente, né? Eram todas as roupas, quer dizer, um enxoval, como você falou, né? Completo. As malas eram dele. E a gente desceu no aeroporto da cidade, já a ansiedade a mil, coração batendo forte, porque era o dia que a gente ia conhecer o nosso filho. Mas estávamos com cabelo grande, barba por fazer, todo descuidado, e o Omar olhou pra mim e falou assim, a gente vai ter que passar num cabeleireiro e fazer a barba antes de conhecer, senão a gente vai assustar o nosso filho, né? Mas olha que legal uma coisa que eu lembrei agora. Durante a nossa viagem, nós não recebíamos informações dele, porque nós nem conhecíamos a família social também. Então isso foi muito bacana, porque de uma certa maneira nós viajamos às escuras. E, de novo, a cumplicidade, a nossa troca fez com que a gente se fortalecesse naquele momento, porque nós teríamos que esperar e a gente também não sabia como ia ser a chegada e o encontro com ele. Exatamente. E é muito interessante porque a ansiedade era grande de chegar. E a gente tem um desafio grande na nossa cidade, que é chover, o aeroporto fecha, e a gente não sabia se ia descer, se o avião ia descer, se não ia descer. Mas graças a Deus o avião desceu e chegamos no horário. A gente tinha o intervalo aí entre chegar e conhecer o nosso filho de 2 horas. E foi o tempo de chegar em casa, tomar um banho,
ir no salão, fazer a barba, cortar o cabelo e conhecer o nosso filho. Isso. E até aqui, tudo foi perfeito. E durante a nossa Baby Moon, durante a nossa viagem, eu perguntei diversas vezes pro Regis, assim, super apreensivo, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente com ele quando a gente voltar? Eu acho que tudo vai mudar. E uma das grandes tensões era justamente os afazeres que nós tínhamos Agenda cheia, até o final do ano. Muita agenda, muita coisa na agenda. Nós tínhamos as várias palestras até o final do ano, se eu não me engano, já tinha escalado pelo menos umas 30 palestras para fazer. Ao mesmo tempo, nós estávamos no processo justamente na concretização da venda do laboratório e tinham alguns relatórios, algumas coisas que nós precisaríamos no retorno dessa viagem também colocar as mãos. Nós não sabíamos o que vinha e a gente foi se ajudando. Você, com esse teu jeito maravilhoso de ser um cara paciente, super positivo, foi me ajudando a dar uma acalmada. Nós estávamos conversando, né, o Omar, a Monique e eu, e os negociantes chegaram para poder conversar com os dois. Gente. E eu saí para andar pelo aeroporto para eles conversarem. Era um processo totalmente sigiloso e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Não, momentos tensos de vida pessoal, com a chegada e a vinda do Theo, cirurgia feita, ele num processo de recuperação e nós praticamente prontos para mais um passo na venda da empresa. E foi de uma certa maneira muito legal porque tudo aconteceu positivo, de uma maneira positiva. Nós depois nos despedimos dos negociantes e a gente pega um carro e vai para o outro aeroporto que nós embarcaríamos à noite para essa viagem. E tem muita coisa para contar. Eu acho que o legal é que no próximo episódio a gente vai contar para vocês da nossa chegada pós a viagem, a Baby Moon, e a chegada à casa onde o Theo estaria nos aguardando. Um dos dias mais emocionantes da nossa vida. Com certeza, com certeza. Vamos contar para eles depois, então? Vamos, sim. Próximo episódio?